Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre fala conosco através de alguma revelação. Nós que pregamos, que sempre estamos nos dirigindo à igreja, normalmente acontece isso comigo. Através de uma leitura, através de um louvor, Deus vai nos conduzindo a uma mensagem. E Deus está tocando profundamente a respeito do poder da palavra que Ele libera para o ser humano. Gente, não tem algo mais poderoso do que a palavra de Deus. Não existe melhor atuação na vida do ser humano do que a palavra de Deus. É o maior divã que existe, é você estar conectado com a palavra de Deus. Mas nós enfrentamos muitas intervenções para ouvir a palavra de Deus. Comentava ali com o pastor Júlio, o poder da palavra para transformar o ser humano, mas ela vem pura, chega absolutamente transparente, mas no processo de ouvir e guardar, nós podemos perder a qualidade e a importância daquilo que está sendo nos dado. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero ler com vocês em Hebreus 4, 12 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. São dois textos, mas nós vamos falar de alguns outros textos da Bíblia, porque eu penso que nós temos que lutar para guardar a palavra de Deus. Temos que exercer uma capacidade muito forte para não sofrer alteração com o conteúdo que Deus está nos revelando. Eu quero ler esses dois textos como base da nossa ministração. Olha o que diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha que profundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O apóstolo Paulo fala a respeito da conservação. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos. Dois textos maravilhosos. Como os irmãos sabem que eu amo profundamente a teologia bíblica, amo também a psicologia. Elas andam juntas. Não tem como separar essa ciência, que elas agem de forma interativas para a função do ser humano. Obrigado, Dani. E o Espírito Santo me falou profundamente a respeito da diferença entre o espírito humano e a alma humana. O que ocorre, o que acontece com cada um de nós quando desenvolvemos essa capacidade voltada para Deus, inclinada para ouvir a voz de Deus, o que ela é capaz de produzir, desenvolver dentro de nós, porque nós somos um ser íntegro, inteiro, mas divididos. Nossa crença teológica, doutrinária, é que nós temos
um ser tricotômico. Somos espírito, alma e corpo, como diz o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo esclarece essa tricotomia humana e nos leva a pensar, com o texto do escritor aos Hebreus, essa capacidade da palavra de Deus de chegar em pontos tão similares, tão parecidos, mas diferentes, que agem de maneira que podem criar uma evolução para Deus ou desenvolver uma ação de depravação da natureza humana. Significa depravação moral, desenvolver um desejo fora da vontade de Deus. E há essas duas instâncias dentro do ser humano que comporta dentro do corpo, do soma, corpo físico. Nós somos constituídos dessas capacidades. O espírito humano é onde se relaciona com as coisas espirituais, com as revelações de Deus, com as coisas que Deus tem para fazer. Por isso o texto, Jesus falou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O espírito humano precisa ser despertado. O texto no grego significa ressuscitado. Lá em Efésios nós vamos ler isso. Ressuscitado, para poder se submeter à vontade de Deus. Enquanto o espírito humano não estiver despertado dessa sonolência, dessa condução carnal, do eu, da sua própria busca, não consegue agradar a Deus. E aí o ser humano está trabalhando com o quê? Está trabalhando só com a sua alma e o seu corpo. Por isso que muitas pessoas não entendem o que nós fazemos aqui. O que os crentes fazem na igreja? O que esses pastores estão fazendo na igreja? Porque o espírito dentro deles não foram despertados pelo Espírito de Deus. Não consegue entender, não consegue agradar a Deus. O que a Bíblia diz lá em Coríntios, capítulo 2 e 3, que é o homem carnal. Então, o espírito humano, ele, quando é despertado, ele agrada a Deus. Ele faz a vontade de Deus. E há uma condição, espírito, alma e corpo. Enquanto o ser humano não é convertido, essa colocação, ela não é de qualquer forma. Ela tem um endereço e uma forma certa. Espírito consagra a alma consagra o corpo. Quando o espírito não é despertado, é inverso. Alma, corpo e espírito. Quem domina é a alma. E nós vamos falar sobre isso, que eu quero te despertar para essa relação com Deus. O espírito é a parte que se comunica com Deus, com as coisas espirituais, com a palavra de Deus, com os louvores, com a consagração, com a fé, com a entrega, com o desejo de buscar a Deus, de ser renovado, ser realmente visitado pelo Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Você pode aplaudir ao Senhor? Essa é a parte espiritual, o espírito humano. O ser humano, quando é despertado espiritualmente, ele ressuscita, ele sai das cinzas, da inércia, do pecado, do erro, de uma mente réproba, moralmente
uma mente reprovada por Deus. O espírito humano é a parte que tem que ser renovada pelo Espírito de Deus. E foi o próprio Deus que criou o espírito humano. O modelo é Adão, Eva. Eles são os protótipos das várias unidades que sairiam em série. Eles erraram, mas está em Zacarias, capítulo 12, versículo 1. O profeta fala que esse Deus que sustenta os céus e a terra é o Deus que criou o espírito dentro do ser humano. Se a irmã tiver, pode botar Zacarias, capítulo 12, o versículo é o 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, o que forma o espírito do homem dentro dele. Deus criou o espírito do homem para buscar as coisas espirituais. Mas quando o pecado entrou, é uma das lições que nós vamos falar a respeito do próximo semestre. O pecado danificou, empobreceu a alma humana ao ponto de que essa imagem do homem ficou danificada em relação a Deus. Ainda tem condições de ouvir, não foi totalmente destruída, mas está danificada. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 5, o apóstolo Paulo fala desse ressuscitamento. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas, em outro texto, em ofensas e pecados. E que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Paulo fala que quando o pecado entrou, essa morte espiritual passou para todas as unidades humanas. O espírito humano, ele já nasce com essa deficiência, essa incapacidade. Enquanto ele não ressuscitar, enquanto ele não se mover para Deus, ele ainda fica sendo dominado pelos poderes da carne. Por isso o apóstolo Paulo fala que nós devemos conservar consagrados, santos, espírito, alma e corpo, até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A alma. O que é a alma? O espírito nós sabemos o que é. O que é a alma? A alma é uma parte essencial do ser humano. Como essencial é o espírito. É a parte do ser humano que é responsável pela vida emocional, vida mental e vida física. A alma tem responsabilidade horizontal com as relações no campo em que as emoções dominam. Se a alma estiver mal, as emoções também poderão estar mal. Como também os sentimentos poderão também estar afetados sentimentalmente. Se a alma estiver mal, é onde está o pecado. Aonde o pecado permanece no ser humano? Na alma. A alma é a fonte dos desejos, dos prazeres. É através da alma que nós temos as nossas emoções, sentimentos, paixões. É onde temos sentimentos de raiva, de alegria, de ódio, de prazer.
É onde nós também conectamos com o nosso mundo social, biológico, com o nosso mundo de ambiente. É o mundo mental. Nós vivemos nesse parâmetro. A alma domina as relações e a consciência da nossa responsabilização com o nosso corpo, com as pessoas, com a lei. Parte cognitiva, pensamento, entendimento, conhecimento, é a parte da alma. Por isso, a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus tem um poder, porque a palavra de Deus é mais viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. O espírito com E minúsculo. Espírito humano. Se fosse Espírito de Deus, seria um E maiúsculo. E fala a respeito de áreas, fala a respeito de condições que nenhuma máquina, nenhuma capacidade tecnológica pode chegar. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor chega na totalidade do ser humano. Quando você está sofrendo, o Espírito do Senhor fala ao seu coração. Quando você está alegre, o Espírito do Senhor fala ao seu coração. Quando tem algum desajuste biológico, ambiental, desajuste qualquer que possa fechar sua vida social, a palavra de Deus atua. Tem algum desajuste relacionado à personalidade, a comportamento, sensações, a palavra de Deus também chega. Ela é capaz de chegar no espírito e na alma. E ainda que isso seja mais distante de qualquer máquina, de qualquer sonda que possa conhecer o ser humano, a palavra do Senhor chega aonde você estiver, como você estiver. A palavra do Senhor é poderosa para fazer operar a vontade de Deus. E essa parte da alma é a parte que o ser humano tem sido afetada no seu pecado. Porque é a alma que dá o desejo de pecar, de se levantar contra Deus, de colocar vícios, maus hábitos. Quando o espírito humano se afasta de Deus, quem domina é a alma. E a alma caída, ela vai buscar o quê? O seu próprio eu. E aí onde a palavra do Senhor fala que nada mais é poderoso do que a palavra de Deus para chegar aonde ninguém pode chegar no ser humano. Só a palavra de Deus é capaz de mudar, de trabalhar, de visitar, de operar, de efetuar no ser humano algo que só Deus pode fazer. Existem coisas que são absolutamente absurdas, absolutamente descrentes de qualquer racionalidade. Como aconteceu isso? Alguém orou, alguém falou, essa pessoa parou para ouvir a mensagem, o louvor, e algo aconteceu. É a palavra de Deus. Não existe nada no ser humano que Deus não conheça. Não existe, por mais secreto, mais sigiloso, por mais sofrido, calado, silencioso, por mais encavernado na alma, que Deus não consiga chegar com o seu poder, com a sua palavra. Por isso o texto diz, olha, a palavra do Senhor, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E o Espírito Santo me falava a respeito disso, do poder da palavra de Deus, de ouvir a mensagem, de ouvir louvores, de prestar atenção no que se prega, de se desligar. A luta é grande. O que eu vou falar com você agora
é algo que tem acontecido com você. Está aqui dentro da igreja, está nesse culto maravilhoso, mas tua mente está lá na sua casa. Está preocupado com a viagem, está preocupado com o lanche que vai fazer, está preocupado com o que vai fazer depois do culto, e a tua mente, e Deus fala com você, desliga agora a sua alma de todos os problemas, liga-se nesse momento com o Espírito de Deus. E o seu espírito será despertado para ouvir e entender que é através da edificação do teu espírito que a sua alma é edificada, que o seu corpo é consagrado. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Por que vazam pensamentos errados? Porque se entremeiam coisas e ações, atitudes, que às vezes a gente fica observando, por que isso saiu? Por que isso me dominou? Porque você está lutando. Porque a sua alma quer tomar a regência e a presidência da sua vida. Enquanto a sua alma não for edificada pelo Espírito de Deus, através do seu espírito humano, a sua alma, ela vai dominar com os prazeres mais perversos, mais tenebrosos. E a alma tem essa capacidade, quando não está convertida, de emocionalmente levar o ser humano ao ódio, à raiva, à maldade. Ela é capaz de formalizar um caráter perverso, cruel. É a alma. É a alma. Quantas vezes você já ouviu as pessoas falar assim? Ah, fulano é muito bobo. Porque ele desenvolveu uma capacidade espiritual de suportar, de aguentar. A palavra daqueles que são carnais é o seguinte: você é bobo, você é trouxa. Você entende essa guerra que existe? Você faz a vontade de Deus, você suporta, você aguenta, você é espiritualmente capacitado para entender os fracos na fé. Em contrapartida, no mundo carnal, você é um trouxa, você é um bobo. Olha o que a Bíblia fala a respeito de uma alma que não está controlada pelo Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículos 19, 20 e 21. Olha o que diz. Todos nós somos atacados, independente de ser pastor, líder, nós estamos ainda nessa guerra. Vamos falar sobre isso. Ninguém aqui está isento de nada disso. Porque as obras da carne são manifestas. É a alma réproba. É a alma inclinada para o pecado. Não que essa pessoa seja moralmente... Não, é a alma mesmo que é inclinada para isso. Pode colocar aqui, irmã. Saiu aqui. Eu espero. E a gente percebe que é uma inclinação da própria alma. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É inerente. A alma ainda não convertida está ali. O que acontece com a nossa
vida aqui está baseado em Gálatas 5, versículo 17 e 18. O que ocorre com todos nós? Porque a carne cobiça contra o espírito. A carne é o meu desejo, é o meu eu, é a minha alma. E o espírito contra a carne. E estes têm amizade, andam de mãos dadas, caminham juntos. Não. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, não há condenação. Eu quero que vocês entendam que a vontade de Deus, ainda que sejam quase indivisíveis, espírito e alma, são duas constituições independentes, mas uma depende da outra, para que se estabeleça um relacionamento com Deus. Significa quando você é convertido, quando você busca Deus, que você tem que fazer isso continuamente para que o seu caráter, para que a sua alma possa ser consagrada a fazer a vontade de Deus por causa da sua busca, do seu espírito. E é uma guerra espiritual. Deus constituiu o ser humano e deu poderes ao ser humano. Nós temos 3 poderes que exercemos. É o poder intelectivo, o poder afetivo e o poder volitivo. Nós temos capacidade de raciocinar, intelectivo. Afetivo, de amar, de não amar, de querer, de não querer, de abraçar. É o poder afetivo. O poder volitivo, da própria vontade, do poder de escolha. Deus nos capacitou. O que eu quero dizer, irmãos, que constantemente, quer seja líder, quer seja qualquer membro, nós somos atacados na nossa constituição. Agora em Cristo, devemos permanecer firmes, porque somos bombardeados, querendo ou não. Ainda somos vazados pelos desejos dessa vida. O mundo tenta nos varrer. O espírito humano é imaterial e eterno, como a alma é imaterial e eterna. Ela é a essência da vida humana. Ela que está ali, o depósito de pecados, ou pode ser o lugar da santidade de Deus. O espírito humano é responsável pela comunicação com as coisas espirituais. Eu vou falar algo aqui, é aquilo, né? O que tem de gente desobediente dentro da igreja não é fácil. A gente fala, e fala 1, 2, 3, 4, 5. Olha, é mais fácil botar uma repetição e bota um fone de ouvido e fica ouvindo o dia inteiro. A gente fala. E o espírito humano está saneado. Não consegue reagir conforme a vontade de Deus. Não consegue obedecer a Deus. E nós sabemos muito bem que o espírito da desobediência é o espírito que expulsou Satanás do seu estado original, de anjo, de luz. Esse espírito, irmãos, está agindo, trabalhando. Vocês acreditam nessa estatística que a gente perde mais tempo, nós pastores, vocês pastores, nós perdemos mais tempo aconselhando, evangelizando crente, do que está orando, estudando e visitando pessoas que não são evangélicas? Isso é sinal de que o número de crentes carnais cresceu e crentes espirituais diminuiu. Eu quero dizer que
Você não está fazendo a vontade do reverendo Roberto Barnabé. Você não está fazendo a vontade dos pastores. Você está alimentando o seu espírito. Ah, pastor, mas não é fácil. Por isso você vem para a igreja. Pastor, mas é tão difícil, por isso você vem para a igreja. Pastor, a situação é terrível, por isso você vem para a igreja. Para ouvir Deus falar, Deus te moldar. E Ele vai falar, até te formar. Hoje eu falava que Moisés, o grande homem de Deus, ele devia ter um cajado de madeira não, porque de madeira quebrava. Devia ser de ferro, 3/8, porque para dar na cabeça e desmaiar logo. Qualquer coisa que a gente fala, vou sair da igreja, vou sair do ministério, pastor foi duro comigo. Os pastores falaram, eu não gostei. A gente está aqui para quê? Para alisar. Muitas vezes a gente fica até preso a uma situação. Se eu falar, vai magoar. A pessoa vai ficar ferida. Não vai vir mais para a igreja. O que mais tem hoje é a igreja para onde você ir. Independente da cor da tinta da igreja, é o que mais tem. Se é preta, se é branca, se é amarela, se é verde. O problema não está na cor da tinta da igreja. O problema está no espírito humano. Você entende o que eu estou falando? O problema está no espírito humano. Enquanto o espírito não estiver convertido, a alma não é reabilitada para servir a Deus. Aí lá são depositados os problemas. Lá são depositados tudo quanto pode sofrer desdobramento social, ambiental, biológico. Porque a pessoa não precisa ter um problema biológico para ter um problema físico, não. Ela só tem um problema físico que ela vai ter também um problema biológico. Não pense que é só do bio para o corpo, o soma, não. É do soma para o bio também. Como também há doenças que entram psiquicamente, Tem doenças que entram do corpo para a mente. Hoje está em alta doenças que afetam o corpo por causa da mente. Mas também tem doenças da própria condição física que afeta a mente. É psicossomático. Soma, corpo, do grego. Psique, mente. Da mente para o corpo. Mas também tem o contrário. O somatopsíquico. Tem gente com problema de nariz grande, pé grande, não sei o que lá, algum defeito, cabelo, não sei o que lá. Afeta a alma. É ou não é, igreja? Se você não tiver um posicionamento com Deus, com a palavra, sendo visitado, trabalhado pelo Espírito Santo, tendo esse convencimento de autoconhecimento, quem é você? Quem é Deus para você? Quando você se abate, você fazer igual o salmista, Senhor, renova dentro de mim o meu espírito, renova dentro de mim a minha alma, Senhor. Está lá em Salmo 51, 10. Homens de Deus também se abateram. Homens de Deus também foram atingidos na alma, atingidos e tocados no físico. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito. Pediu, reto, inabalável. Nós somos, de uma certa forma, atacados, espremidos. Aí está a bênção de você estar aqui na igreja. Você está aqui na casa de Deus.
Porque pode ser que quando você chega aqui na igreja, na hora da mensagem você fica conversando, dá sono. O que eu vejo de gente dormindo daqui, gente, eu vejo muita gente tirando sono. Parece que o culto é um culto hipnótico, né? Sei por causa de que o pastor começa a pregar, começa a dar sono. Mas você não vê que isso também é uma guerra espiritual? É uma guerra espiritual para você não ouvir, não guardar. Porque aquilo que você não guarda, não permanece dentro de você. Por isso que eu falo, olha, a gente fala 1, 2, 3, 4, 5. Porque a pessoa escuta com o ouvido e sai no outro. Escuta com o ouvido e vai embora no outro. Aí quando você estiver na mensagem, Senhor, tapa esse ouvido. O que entrar aqui vai ter que ficar. O que entrar aqui vai ter que estabelecer a vontade de Deus. O espírito humano, ele é responsável pela comunicação de Deus, enquanto a alma é responsável pela condição física, mental e emocional. Mas pare para pensar, se teu espírito humano não estiver ressuscitado, firme, se alimentando, quem vai prevalecer? É a tua alma. Tudo é difícil. Como eu falei, a gente perde mais tempo aconselhando crentes do que evangelizando não evangélicos. A gente tenta equilibrar os problemas da igreja com as pessoas que já são 10, 20, 30 anos da igreja, dando o mesmo problema. Ah, não consigo. Ah, não sei o quê. É um fogo aqui, é um fogo ali. Ah, porque eu não aguento. Vai se converter! Vai um fogo aqui, um fogo aqui. Que negócio é esse? Ah, porque eu não aguento, porque não dá para segurar. Meu irmão, o que é isso? Vem para a igreja, toma ceia, dízimo, participa de culto, canta no coral, canta nisso. Ah, mas eu não aguento, pastor. Vai se converter! Meus irmãos, o que nós lemos é que a palavra do Senhor é poderosa, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de atingir alma e espírito, juntas, medulas, é capaz de discernir aquilo que está nos pensamentos. Não foi nem verbalizado, nem saiu da boca para fora. Deus sabe. Eu quero que você entenda isso. O que a palavra de Deus tem. Quando você vem para a igreja, a palavra de Deus tem tudo para alimentar a tua alma. No dia da tua fraqueza, a palavra do Senhor vai te sustentar. No dia das trevas, a palavra do Senhor estará com você. Será o seu forte. Será a sua grande muralha de proteção. No dia da angústia, o Senhor vai te visitar. A palavra do Senhor estará com você. No dia da tristeza, louvores, orações. A palavra do Senhor vai chegar ao seu coração. A palavra de Deus é tudo. A palavra do Senhor é o ouro. Como nós dissemos, é o texto áureo. É o texto de ouro para as nossas vidas. E o Espírito do Senhor fala às nossas vidas que é um tempo de santificação. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo. Em vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Eu tenho andado com uma frase. Eu sou devedor de Deus.
Falava hoje com minha esposa, falei, pensar que algum tempo atrás eu estava andando de cadeira de rodas dentro de casa. Hoje já posso tomar banho sozinho, me arrumar sozinho, ver o que eu quero, dentro daquilo que eu posso fazer, estou fazendo. E eu falei, Senhor, muito obrigado. Mas não tem sido fácil, não parou não. Não tem sido fácil não. A gente continua em obediência. Amanhã eu tenho que fazer curativo. Eu tenho que procurar depois uma outra orientação do médico. Eu tenho que estar servindo. Senhor, eu vou orando. Senhor, toma em tuas mãos. Direciona, Senhor. A palavra de Deus entra com profundidade. Senhor, vá abrindo portas. Senhor, vá desobstruindo. Senhor, abençoa minha família. A situação está assim, tentando apertar. Senhor, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Traga a palavra de Deus. Se alimente com a palavra de Deus. Pastor, está difícil. Traga a palavra de Deus para o seu coração. Volte a ler a Bíblia. Coloque louvores. Se santifique. Se o teu espírito receber de Deus, a tua alma vai conseguir suportar. Eu fiquei pensando a respeito disso. De vez em vez, eu chamava Deus, ora por mim. Porque minha alma estava batida. Não é verdade, filha? Ora por mim. As lágrimas descendo. Eu falei, Senhor, eu não quero entender. Mas eu quero estar no centro da sua vontade. Mas é muito difícil, como a irmã Cidé estava passando aqui, imagina os familiares desse rapaz. Mas a nossa fé nós temos que demonstrar quando? No dia da dor, no dia da angústia. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e fatos de convicção de coisas que se esperam. Eu não vejo nada, mas eu creio e espero. É isso aí. E sem fé é impossível. Aonde é despertado isso? No espírito humano. Embora tenha similaridade, estejam muito próximos as ações, o espírito é distinto da alma. É importante que você volte para o caminho. Quando eu digo voltar para o caminho, é voltar para onde Deus te criou. Fazer a sua vontade. Aí nós vamos tratar dessas coisas que às vezes nós somos solapados. É justamente das ações que nos levam a pecar contra Deus. Mas por que isso está chegando aos nossos corações? Porque nós somos humanos. E a única forma de vencer é nos rendendo a Cristo, é nos despojar, é nos consagrar. Não tem outra coisa, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Primeira Epístola de João 4, se a irmã puder colocar. Nós sabemos que a nossa luta não é do lado de fora, mas é dentro de nós. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no... Você pode dizer amém? Maior o que está dentro de você. Creia nisso. A luta é grande. Questão de humilhação, de tentar nos levar à condição de nada, a levar-nos a um patamar de insignificância. O Espírito do Senhor diz, eu estou contigo.
eu vou te dar tudo em dobro. Eu vou fazer coisas que ninguém pode fazer. Ele habita, Ele providencia. Nós não entendemos. E eu tento fugir dessa questão de procurar entender. A gente fica mais confuso ainda. A gente tem que se entregar nos braços do Senhor. Entender que agora é hora de ouvir a voz de Deus. Senhor, o barco está balançando, e Jesus sai e repreende o vento e o mar, e houve grande bonança. Quando a palavra de Deus entra, há refrigério, há paz. Eu estou falando isso para você. Talvez seus pensamentos, suas emoções, talvez os problemas tenham batido no barquinho da sua alma, tenham chegado até a sua vida. E você não é nada diferente com qualquer um de nós. Todos nós dependemos de Deus. Nós não somos o Espírito Santo. Não posso dizer, sem mim nada podeis fazeis. Quem disse isso foi Jesus. Sem Ele, nada poderemos fazer. É o Espírito Santo que faz. Pastor, mas já estive aqui domingo em oração. Meu irmão, vem a domingo, vem a segunda, vem a terça, vem a quarta, vem a quinta, vem para o altar. Não importa dia, não importa a hora, chame alguém para orar com você. O importante é você estar aqui, a cada dia buscando, se rendendo, você está se entregando. Não tem dia certo, é o seu coração. As irmãs falaram para mim que esses dias entrou uma pessoa aqui desesperada. Graças a Deus que elas estavam aqui para orar. Porque a casa do Senhor será chamada casa de oração. Para amenizar o espírito, para trazer paz à alma. E é isso que o escritor aos Hebreus fala. Que essa palavra é poderosa. Não vamos parar. Não deixe de pregar. Fale a verdade. Fale a verdade de Deus. Eu posso até estar mal. Eu posso estar até nem me sentindo bem. Mas a palavra é livre. Ela opera tanto querer quanto efetuar. Não depende de mim. Eu sou só um instrumento do Senhor. Mas Deus está falando para você, hoje, abra a porta do teu espírito, mano. Se conecte com Deus. Como é importante você vir à escola dominical. Como é importante você ouvir os louvores, louvar ao Senhor. Como é importante você sair da sua casa. Como é importante você ter um tempo para Deus, se consagrar, orar, jejuar. Você está num propósito com Deus. Orar por sua família, orar pela sua causa de trabalho, orar por suas questões mais intrigantes. Só você sabe. É o tempo que você tem que conectar o seu espírito com o Espírito de Deus. Ele criou. Ele sabe a sua necessidade. Às vezes, nos acostumamos a lamentar. Nos acostumamos a falar dos nossos sofrimentos. Essa semana até usei uma frase que é o seguinte: aquele que não tem dor é muito feliz. Aquele que tem dor pela vontade de Deus está buscando experiência. Porque não tem nada mais rápido no processo de te levar aos pés da cruz do que a dor. Com dor você fica desassociado, com dor você não quer falar com ninguém, com dor você não se olha para o espelho, com dor você não quer sair, com dor você não tem vida social. A dor é terrível. Mas quando você entende que essa dor, ela tem um propósito. Se ela tem um propósito,
você começa a abrir o teu espírito para se conectar com Deus. E a oração é: Senhor, me dá a condição de suportar. Como é que vai ser? Não sei, Senhor. Me ajuda. Aí as pessoas ficam cotizando. Como é que é cotizar? Se eu for domingo para a igreja de manhã, eu não vou à noite. Ah, se eu for à noite, eu não vou de manhã. Ah, eu fui na escola dominical. Ah, eu fui no culto de quinta-feira. Ah, rapaz, parece que a gente está agradando ao pastor, ao culto. Meu irmão, você está abrindo a porta do teu espírito para receber de Deus. É de Deus. Não é do homem. É de Deus. Aí a gente começa a negociar. Ah, não, estou muito tempo aqui, muito tempo aqui. Aí fica em casa assistindo televisão, vai lá no WhatsApp, e buscando conversa fiada de coisinha lá, não sei de onde, e a alma só dominando, só se fartando, só engordando, né? A alma chega a estar pesada, o chuchu está... O espírito está magrinho. Não consegue guardar um versículo. Não consegue falar nada espiritual. Quando vai falar, fala besteira. Tem gente que fala besteira. Crente. Não tem nada para falar, fala besteira. É porque a alma está... Eu estou com traseirão. O espírito está magrinho, tadinho. Eu quero alimento. Eu quero palavra. Ele está sequinho, tadinho. Aí o que vai falar na hora? E tem aqueles irmãos que falam assim: porque eu não entendo da Bíblia, eu não vou. Aí só vem para culto que é cantata de Natal, cantata de Páscoa, Santa Ceia. Esses 3 cultos eu não perco. Não quer nada com a palavra. Não entende nada. Aí o espírito fica magrinho, né? Não tem como resistir. Não tem como, não sabe nada. A gente faz uma coisa aqui que é pedagógica. Né? Pedagógica. No final do culto, nós citamos versículos da Bíblia. E tem irmãos que falam assim: pastor, depois que começou a fazer isso na igreja, me despertou interesse em ler a Bíblia. Porque no final, vocês fazem aqui uma releitura da palavra de Deus. A gente fala, porque até aqui, estratégia espiritual, fortalece teu espírito, meu irmão. Toma um banho de coisa gostosa. Se alimenta, nutritivo, para o teu espírito. De repente, se a semana toda você não pegar na Bíblia, pelo menos você citou todos os versículos aqui na igreja. Olha que vai ser uma bênção, né? Falou que mais de 10 versículos. Isso aí com certeza vai alimentar. Meus irmãos, queridos, sem a palavra de Deus nós não somos nada. Eu quero que você entenda isso. Quantas vezes puderem, esteja no altar. O altar não é do pastor, não é da igreja, o altar é de Deus. E existem coisas que a gente não comenta com ninguém, mas que o Espírito Santo quer que você renda no altar. No altar, aonde você faz a entrega. Por que no altar? É porque você dá um passo de fé. Por que fé? Você lembra lá do Velho Testamento? Que o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos. Ele só entrava ali santificado e pela fé. Eu quero dizer que é pela fé. Quando você se levanta, sai do seu lugar, você está fazendo isso pela fé. Não está fazendo por mim, não. Porque eu sempre falo, eu já estou aqui, irmãos. Se eu pudesse, eu me ajoelharia aqui agora. Eu já estou aqui. Se Senhor, depende de Ti. Eu preciso de Ti. Tem coisas que não tem como.
Deus fala, agora é comigo. Sou eu que vou agir. Sou eu que vou fazer. Lembre-se disso. A palavra do Senhor é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de penetrar no indivisível da alma e do espírito. Chegar ao ponto mais culminante da dor do corpo físico. É a palavra do Senhor. Eu quero que você entenda isso, que a palavra do Senhor quer entrar, quer morar, quer dominar o seu ser. E existem coisas que não tem jeito. Eu comentava ali com o pastor Júlio, é só a palavra de Deus mesmo. É só a palavra de Deus. Você tem que, Senhor, eis-me aqui. Eu quero, em nome de Jesus, orar por você. Que essa palavra fique no seu coração. Se você quiser, o altar está aberto. O altar é para nós. Para crente, para não crente, para quem tem problema, para quem não tem problema, para quem está buscando para a família, quem está buscando por alguém que está desviado, por alguém que está longe de Deus, problema de enfermidade. O altar é do Senhor, o problema é nosso. E quem opera é Deus. E você pode, se desejar, vir aqui nesse altar. Nós vamos orar, em nome de Jesus. Esse lugar é o lugar de Deus. Teve um domingo aqui que Deus me cobrou algo. Deus falou, chama a pessoa pelo nome. E eu não chamei. Mas eu vou falar para você. Se essa palavra tocou no seu coração, é melhor você vir para o altar. Venha para o altar. É aqui que Deus opera. É aqui que Deus fala. Pode falar, meu amigo. Aí. Irmãos? Uma dor que surgiu, que estava impedindo ele de vir para a igreja, e ele veio, e a dor sumiu. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Quero convidar aqui a pastora Daniele para orar. Quero ver os pastores agora. Os guerreiros estão aqui na frente. A dor sumiu. Nós vamos orar, irmãos. São vidas aqui no altar. São vidas no altar, não tem preço. Pastor Daniele. Oh Deus Santo, obrigada pela tua maravilhosa palavra. Ela tem poder, Senhor, para curar, para restaurar, para transformar corações, Senhor, para libertar nossas vidas. Aleluia. E nessa noite nós te damos graça, Senhor, porque ela é poder de Deus em nós. É loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus. Por isso, Senhor, a tua palavra já foi apregoada aqui nesta noite. Senhor, que do teu trono saia virtude, virtude para curar o teu filho e a tua filha. Aqueles que se achegaram a esse altar nesta noite, Senhor, e aqueles que estão sentados em seus bancos, porque o Senhor sabe o que o teu povo precisa. Tu sabes, Senhor, aquele que precisa e o que te pede nessa noite. Que haja libertação, Senhor, de mente nessa noite. Existem mentes cativas, Senhor, com depressão, Senhor, com síndrome do pânico, mas há poder na tua palavra.
A tua palavra é libertadora. A tua palavra nos deixa livre nessa noite. Pai querido, coloca fé no coração do teu filho, da tua filha. Aquele que estava desanimado, abatido, Senhor, foi reanimado, renovado pelo poder da tua palavra. Que teu filho e tua filha, Senhor, possa renovar a aliança contigo de fé, de santidade, de mais tempo em leitura da tua palavra, Senhor, porque tu nos ordenaste, ó Deus, que precisamos ter mais tempo contigo, mais tempo de intimidade com a tua palavra, mais tempo de oração, mais tempo de santidade, Senhor, porque somente a tua palavra, Senhor, nos conduzirá para o céu. Somente a tua palavra dominará a nossa alma, Senhor. O nosso espírito precisa estar ligado contigo, porque tu és aquele que fez o religar na cruz do Calvário, e não queremos andar de qualquer forma. Que o teu doce Espírito Santo nos convença nessa noite do pecado, da justiça e do juízo. Aquilo que temos feito, Senhor, que não te agrada, que possa ser confessado, Senhor. A tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não é mais tempo de ficarmos retendo o pecado, Senhor. Precisamos deixar, Pai, porque misericórdia é alcançada. E quando confessamos, Senhor, e deixamos, alcançamos a tua misericórdia, Senhor. Por isso que nessa noite nós te pedimos, restaura o teu povo pelo poder da tua palavra. Que haja santidade, que haja cura, que haja libertação e salvação daquele que se faz presente aqui e aquele que ouve e ainda há de ouvir essa palavra que foi pregada nessa noite. Nós oramos, Senhor, com a autoridade que há em teu nome, Jesus Cristo, e dizemos amém, graças a Deus. Glória a Deus.